Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Um vídeo que, como vocês podem perceber, vai acontecer em uma modalidade diferente. Quem me acompanha lá no meu Instagram e no meu TikTok sabe que eu comentei que agora eu vou começar a postar vídeos dando aulas de alguns conteúdos, assim, bem direto ao ponto, para vocês conseguirem entender. Conteúdos principalmente na matemática básica, que eu sei que tem alguns pontos que vocês têm dificuldades e que isso faz toda a diferença na hora de resolver questões de matemática e de física do vestibular. Então eu comecei com um conteúdo que eu fiz uma enquete lá no Insta, inclusive, para vocês decidirem, que foi o que foi mais votado, que é operações com frações. Para falar de operações com frações, primeiro eu preciso falar de fração, para vocês entenderem conceitos iniciais. Depois a gente parte para adição, soma, multiplicação, subtração, potenciação e radiciação com fração. Bora lá? Para começar, vocês têm que entender que fração é a mesma coisa que uma divisão, que a gente também pode chamar de razão. Então são formas diferentes que a gente vai ter de nomear o mesmo processo operacional, que é aquela conta de dividir um número por outro. A fração é diferente porque a fração, na verdade, ela vai representar um número. Então a gente vai escolher uma conta de divisão para representar um número. A gente sabe que 8 dividido por 4 é 2. Então eu posso representar o 2 na forma de fração 8 sobre 4. Isso aqui é o 2, na forma fracionária dele, porque fração é uma divisão, é um número representado na forma de dividir dele. Então 8 sobre 4 é a mesma coisa que 8 dividido por 4, que é a mesma coisa que 8 barra 4, entre outras formas que a gente vai ter de representar isso. Certo? É o primeiro passo para vocês entenderem. É interessante também a gente saber o nome que cada número assume agora na fração, certo? Então, o 8 sobre 4, o número que está em cima de uma fração, vai ser chamado de numerador. E o número que estiver embaixo vai se chamar denominador. Lembra que na divisão, o número que divide, né, o 8 dividido por 4, o 4 é o divisor. E na fração é o denominador. Então tem essa semelhança no nome que é interessante para lembrar. Tem que saber isso porque eu vou falar na hora numerador e denominador, em vez de ficar falando número de cima e número de baixo. Daí só para vocês já se orientarem, certo? Então isso aqui é uma fração, é um número representado na forma de uma divisão. Agora vamos para os cálculos, que eu sei que é a parte que o pessoal mais tem dúvida de quando a gente fala de fração. Bora? As primeiras operações que eu vou ensinar para vocês com fração serão a soma e a subtração, certo? Sempre que você tiver, eu vou ensinar as duas juntas porque o mecanismo das duas é muito similar, vocês já vão perceber. Quando vocês tiverem uma soma ou uma subtração envolvendo frações, a primeira coisa que você tem que analisar é os denominadores que estão envolvidos nessa conta, os números de baixo dessa conta. Se esses denominadores forem iguais, você vai somar ou, subtrair, depende do que a questão estiver pedindo, os numeradores, os números de cima. Se os denominadores forem diferentes, você vai ter que fazer o MMC desses denominadores e mais uns calculitos a mais que eu já vou explicar para vocês. Então vamos lá. Digamos que eu tenha a conta 3 quartos mais 5 quartos. Beleza, é uma soma de fração. A primeira coisa que eu faço é analisar os denominadores. Os denominadores são 4 e 4, são iguais. Quando os denominadores são iguais, você soma os numeradores. Então eu vou somar os números de cima, 3 mais 5, 8. E manter os denominadores. 8 sobre 4. Beleza, eu cheguei na minha fração. Se você quiser, você pode dividir, né? 8 sobre 4, deixar aqui igual a 2, mas se não, poderia deixar só o 8 quartos. Depende muito do contexto que a questão vai estar pedindo para vocês, certo? Nenhuma, o Enem não vai pedir para você fazer operação com fração, mas ao longo dos seus cálculos é interessante que você saiba fazer. Então, você pode usar na hora da resolução tanto o 8 quartos quanto o 2, mas usar o 2 é muito mais fácil. Lembra sempre que a fração é uma divisão, você pode dividir para tornar um número inteiro, que fica mais fácil de usar. Se isso fosse uma subtração, você faria a mesma coisa, só que em vez de somar os numeradores e manter os denominadores, você subtrairia. Então seria 3 menos 5, ficaria menos 2 sobre 4, certo? O segundo caso é quando nessa soma ou nessa subtração, seus denominadores são diferentes, e aí você tem que fazer MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum dos denominadores que você tiver nessa conta. Depois você faz uma divisão, depois você faz uma multiplicação. Já vou explicar. Se você não sabe o que é MMC, me avisa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo específico, bem curtinho, direto ao ponto para mínimo múltiplo comum. Mas a princípio eu vou fingir que se você não sabe, você sabe, tá? Então bora lá. Digamos que eu tivesse um cálculo com... usar o 3 de novo. 3 quartos
só que em vez de ser aquele mais 5 quartos, eu estivesse envolvendo mais 6 quintos. Os denominadores agora são diferentes, então eu preciso fazer o MMC deles, depois dividir e multiplicar. Vamos lá, o MMC de 4 e 5, vamos fazer aqui do ladinho. Eu vou dividir por 2, se você não está entendendo, eu vou gravar um vídeo, só me avisa aqui nos comentários. E pronto, cheguei aqui em 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O MMC de 4 e 5 é 20. Dava pra gente ter feito, né? 4 vezes 5 que já ia chegar na resposta. Beleza. O MMC vai ocupar o lugar dos denominadores no seu resultado final. Os numeradores, que para descobrir quais serão, você vai ter que fazer um processo que é meio diferente do normal. Você vai ter que dividir o MMC pelos denominador e multiplicar o resultado dessa divisão pelo antigo numerador. Então, divide e multiplica. Divide e multiplica. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. O 15 vem para cá. Faz a mesma coisa agora no outro. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 6, 24. Certo? E você pega e bota aqui. Se tivesse mais um outro, ia dividir o 20 por esse outro também, e assim indo fazendo progressivamente. Certo? Então é basicamente isso. Você faz o MMC dos denominadores, esse resultado que você encontra, ele fica no lugar desses denominadores, depois você divide, multiplica e bota ali na conta, né? Para fazer a soma no final. Que vai ser 15 mais 24, né? 15 mais 24, deixa eu apagar aqui. Para ficar melhor para vocês. A letra não é bonita, né? Imagina se não tem espaço. 15 mais 24 vai ser igual a 39 sobre 20 e pronto, tá aí o resultado da soma. Como eu falei, se fosse subtração, você faria o mesmo mecanismo. A diferença é que em vez de estar o mais aqui seria o menos, né? E você faria 15 menos 24, por exemplo, tá? Mas, Leandro, e se eu tenho 3 mais 3 quartos, o que eu faço? Você vai considerar que 3 é um número inteiro, não é um número quebrado. Número quebrado, número decimal, é um número com vírgula. 3 não é com vírgula, né? É 3,0, acabou, redondinho. Então, você vai colocar aqui embaixo o sobre 1. 3 dividido por 1 é 3. Então, você vai passar aquele 3 para a forma de fração, que é só colocar 3 sobre 1. Você pode colocar 6 sobre 2 também, como eu falei, né? A fração é uma forma de representar o número. Mas é muito mais fácil considerar que ele está sendo dividido por 1, porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, daí você vai ter aqui os seus denominadores, seus numeradores, vai perceber que aqui é diferente, vai fazer o MMC, todo aquele mecanismo que a gente fez aqui, certo? Então, essas são as primeiras cálculos. Soma e subtração com fração. Se está entendendo, se está curtindo, já deixa o like, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e as próximas aulas que eu vou gravar por aqui. E já vai deixando nos comentários conteúdos, sugestões de aulas que vocês querem ver por aqui, beleza? Bora continuar. As próximas operações que eu vou ensinar para vocês são multiplicação e divisão com fração. Multiplicação, depois que eu explico, o aluno fica me olhando com uma cara de sério que eu não sabia fazer isso. Porque, sério, é muito simples e é o que vocês mais têm que saber. Tá numa fórmula de física, cara, essa fórmula provavelmente vai chegar em algum momento que vai ter, tipo, 4 vezes 5 vezes 12 dividido por 3 vezes 20, sei lá. Isso aí vai chegar em uma fração de alguma forma. Em física cai muita fração. Então é muito importante vocês saberem e vocês vão ver o quão simples pode ser resolver multiplicações com frações. Bora lá. Multiplicação, você vai fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Então você vai multiplicar numerador com numerador e o denominador com o outro denominador. Tipo, 3 meios vezes 5 quartos. Né? Às vezes vai vir um x, mas geralmente você bota o ponto, fica melhor de representar. Você vai fazer numerador com numerador, 3 vezes 5, 15, e denominador multiplicado com denominador. 2 vezes 4, 8. E acabou. Tipo, é isso, sabe? Não tem como fugir disso. Leandro, é 3 vezes 5 quartos, o que eu faço? Considere aqui embaixo do 3 está sendo dividido por 1. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 4, 4. Fica até mais fácil de fazer. E é basicamente isso. Não tem muita invenção de moda para fazer aqui, certo? É isso.
Então, quando tiver multiplicação de fração, você pode colocar tudo num balaio só, né? Nas fórmulas, você pode fazer assim, ó, 3 vezes 5 dividido por 2 vezes 4. Você pode deixar assim também. Divisão. Divisão você vai inverter e multiplicar. Digamos que a gente tivesse 3 meios agora dividido por 5 quartos. Ou tivesse representado assim, ó, vou fazer aqui, 3 meios sobre 5 quartos. O que vocês iam fazer? Vocês iam manter a primeira fração do jeito que ela tá, mas a segunda, vocês iam inverter a ordem do numerador com um denominador. Então, 5 quartos viraria 4 quintos. Eu ia inverter os números de posição. E eu vou fazer uma multiplicação agora desse número que eu inverti. Daí eu vou ter 3 vezes 4 dividido por 2 vezes 5. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Então você vai inverter a segunda fração. A fração que está no lugar de divisor ou de denominador, você inverte a ordem dos números e depois faz uma multiplicação normal como se fosse uma multiplicação que estivesse ali. Então é assim que se faz divisão e multiplicação com fração. Agora eu vou para potência e radiciação, que é bem rápido, e o vídeo já está encerrando. Bora? Para encerrar, então, quando a gente fala de potenciação e radiciação com fração, aí é um dos métodos mais simples, assim, não tem realmente muito segredo para fazer essas contas. Quando for potenciação, você vai elevar o numerador e vai elevar o denominador junto. Quando for radiciação, você vai fazer a raiz no numerador e a raiz no denominador. Vou pegar um exemplo aqui. De novo, usando, né, o 3 quartos. Digamos que você tivesse 3 quartos elevado ao quadrado, tá? Lembrando que o parênteses é importante aqui porque ele fala, ó, é o 3 quartos, não é só o 3 ou não é só o 4. É o 3 quartos como uma fração, como um todo. 3 quartos elevado ao quadrado. Você vai elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. E é isso, segue a vida. Se fosse raiz, você ia colocar a raiz no numerador e a raiz no denominador também. Então, digamos que você tivesse 9 sobre 16 na raiz quadrada, certo? Você colocaria o 9 na raiz, né, que é o numerador, e o denominador na raiz também. E resolveria individualmente. Então, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4. Na verdade, né, mais ou menos 3 e 4. Isso aí são princípios de potência e radiciação que eu vou falar nos próximos vídeos para vocês. Mas assim, falando de operação com fração, é isso. Essas são as 6 contas que vocês podem fazer. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender. O feedback de vocês aqui nos comentários é bem importante para eu continuar fazendo esses vídeos. Então, se você gostou, me conta aqui para eu continuar, dá sugestão de conteúdos que vocês têm dificuldade e querem ver por aqui. E é isso. Deixem o like, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima. Valeu!